Olá pessoal, aqui é o Denis Pedro da Mindmaster. Conforme prometido, estamos aqui entrevistando o grande Fábio Cruz, da PM4N. Vou aqui falar um pouquinho do currículo dele. O Fábio é graduado em gestão de TI, bacharel em administração, ele é PMP, que é o certificado de Project Management Professional do PMI. Ele é Certified Scrum Master e ITIL Foundation. Essas certificações aí ele obteve não só por provas e coisa e tal, mas por mais de 20 anos de experiência que ele tem em gerenciamento de projetos. Ele acumulou essa experiência gerenciando projetos globais e de grande importância, tendo gerenciado riscos, problemas e as mais diversas situações de pepinos em gerenciamento de projeto. Atualmente ele é um consultor especialista em metodologia ágil. Ele é um palestrante bastante conhecido no Brasil e para nós é uma honra ter ele aqui com a gente. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, Denis. É um orgulho grande aí estar participando desse trabalho com vocês. É um prazer ter recebido esse convite da Mindmaster aí, através de vocês. E até quando você fala o meu currículo aí, eu até penso, pô, quem é esse cara aí, né? O currículo é um currículo bacana. Realmente eu tenho mais de 20 anos de experiência. E então é um prazer aqui estar com vocês, podendo passar um pouquinho dessa minha experiência. É claro que a gente vai ter um bate-papo curto, mas tentar passar um pouco dessa experiência aí de mais de 20 anos de trabalho com vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Não, legal, a gente que agradece. O Fábio também ele é consultor e da VEC, Valor e Competência, e é vice-presidente de comunicações do PMI de Santa Catarina. Ele é blogueiro, nosso parceiro, e o mais legal é que ele escreveu um livro. E a gente vai falar com vocês agora a respeito desse livro, que é um livro super bacana, que a gente queria aproveitar e divulgar, que é o Scrum e PMBOK Unidos no Gerenciamento de Projetos. No nosso site depois a gente vai divulgar para vocês, vamos enviar alguns e-mails a respeito desse livro. Mas algumas pessoas nos mandaram aqui algumas perguntas, Fábio, a respeito do teu livro aí. Maravilha. E eu mesmo, lendo lá, cara, o que é a tal da engrenagem do Scrum suportando o guia PMBOK? O que é isso aí que está escrito lá? Até foi bacana você comentar do blog, né? Porque tudo começou com blog. Há uns 3, 4 anos atrás, o blog começou e através do blog e através de alguns treinamentos que eu fiz de Scrum e já trabalhava com Scrum, já trabalhava com PMBOK, surgiu essa ideia do livro. E uma das primeiras coisas que veio na minha cabeça foi esse termo aí, né, essa tal de engrenagem do Scrum para suportar o PMBOK. A grande sacada aí é que a engrenagem do Scrum, o próprio Scrum, ele tem um entendimento mais simples, ele tem uma sequência mais definida, mais lógica, mais enxuta. Ele possui cerimônias com tempo definido, com regras definidas. Então isso torna muito mais claro a forma de executar um projeto. Então eu sei exatamente o momento que eu vou planejar, eu sei o momento que eu vou executar as minhas tarefas, eu sei o momento que eu tenho que dar aquela paradinha para fazer um monitoramento e controle, para fazer uma reunião diária, para entender com o meu time o que está acontecendo ao longo do meu projeto. Eu tenho o momento certo de parar e olhar o que eu fiz, se o que eu fiz está certo, está errado, se eu posso entregar aquilo para o meu cliente. E eu tenho um momento de olhar para mim mesmo, olhar para o meu time, olhar um pouquinho para dentro, fazer uma volta ao passado aí e eu tenho a oportunidade de fazer de melhorar, de aprender. Então, o Scrum, com o seu framework, ele permite todas essas visões e esses entendimentos de uma forma simples. Então, aí surgiu a ideia de eu ter o Scrum como engrenagem principal, ele é o meu motor de arranque, é a minha partida, então eu uso o Scrum para rodar um projeto e vou encaixando o PMBOK, vou pendurando os processos do PMBOK ao longo dessa engrenagem do Scrum, ao longo da sprint, e aí eu tenho um gerenciamento que deixou de ser tradicional, deixou de ser antigo, deixou de ser aquele PMBOK que causa medo a algumas pessoas e passa a ser um PMBOK ágil, um gerenciamento ágil, por conta disso que eu chamei de engrenagem do Scrum,
Então a engrenagem do Scrum nada mais é do que eu boto o Scrum para rodar, eu coloco meu time para trabalhar em cima das regras, das cerimônias do Scrum, e como engrenagem auxiliar, como complemento, eu vou encaixando o PMBOK nesse Scrum. Então essa que Qual que é a seria... correlação que eles têm, Fabio? Olha, a relação, ela começa no encaixe, que eu gosto de dizer quase perfeito, entre o ciclo de vida do projeto, que é do PMBOK, com a sprint, com a iteração do Scrum. Se a gente pegar os dois ciclos e colocarmos um ciclo sobre o outro, a gente vai perceber que eles têm um encaixe quase perfeito. Então, no PMBOK eu tenho lá iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. No Scrum, eu tenho a minha sprint com reunião de planejamento, reuniões diárias, revisão, retrospectiva. Esses ciclos se complementam. Então, quando eu começo a rodar o ciclo do Scrum e eu tenho que fazer um planejamento, automaticamente vem na minha cabeça de uma forma lógica, de uma forma natural, que eu tenho que olhar também para aqueles processos do PMBOK que estão no planejamento. E, em contrapartida, o guia PMBOK ele não é uma metodologia. Ele não sugere como a gente deve fazer os nossos projetos. Ele dá uma coleção de boas práticas. Ele diz o que nós podemos usar ao longo do nosso projeto. Então eu tenho um ciclo sugerido, porém eu não sei exatamente quando que eu executo os meus processos e as minhas etapas. Quando eu olho para o Scrum, eu tenho um ciclo bem prontinho. Eu tenho um ciclo que me diz como fazer, em que momento fazer. Então eu sobreponho os dois e nesse momento eu passo a ter o Scrum rodando, né, como a gente falou antes, como engrenagem principal, e nesse momento eu passo a entender, eu passo a ter uma noção de que momento eu executo os processos dentro do ciclo do PMBOK. Então, um ciclo complementa o outro. Então não tem conflito nenhum entre os dois, assim. Não tem conflito nenhum, principalmente entre essa etapa de ciclo de projeto e o ciclo Scrum, que seria a sprint, não tem conflito nenhum. Um puxa o outro, eu tenho as etapas que eu preciso cumprir, eu tenho as fases que eu preciso cumprir e eu tenho as cerimônias que eu preciso cumprir em ambos. Então não tem conflito nenhum, pelo contrário, eles são muito complementares. Pô, legal, cara. Bom, a gente comentou com os nossos alunos que a gente ia ter essa oportunidade de te entrevistar e Uhum. eles acabaram nos enviando aí algumas perguntas, né? Pra saber, tá bom, vamos ver como é que é isso aí. Sim. O Denison vai conduzir essas perguntas. Fala, Fábio, tudo bem, cara? Eu ainda não me apresentei, sou o Denison, diretor da Mindmaster, diretor operacional, tá? E eu coletei essas perguntas aqui. A gente recebeu dezenas de perguntas, só que muitas eram correlatas, então a gente acabou Uhum. sintetizando aqui em 6 perguntas, tá? Eu vou passar aqui para vocês quais são essas perguntas que os alunos fizeram. Então, a primeira que eu queria perguntar é: quais são os benefícios tangíveis que o Scrum pode trazer para um projeto? Perfeito, Denis. Prazer, primeiramente, né? E fico muito feliz em saber que vocês anunciaram essa entrevista e receberam aí dezenas de perguntas. É bem interessante e dá até mais força, né? Dá mais fôlego aí para a gente trabalhar tanto esse livro quanto treinamentos, workshops aí que a gente tem preparado para trabalhar essa união de Scrum com PMBOK. E reflete uma necessidade do mercado que a gente está realmente enxergando, e acho que essas perguntas trazem isso à tona, né? Bom, de benefício tangível que a gente consegue identificar logo de imediato, eu entendo como o primeiro benefício que facilmente a gente percebe e que a gente consegue medir quando o Scrum é bem aplicado em projetos, é justamente a aplicação da melhoria contínua efetiva. Então, um dos grandes ganhos do Scrum é justamente a gente provocar, a gente permitir, a gente fazer com que o time aprenda. Aprenda com seus erros, aprenda com seus acertos, aprenda com as suas dificuldades. E
E o ciclo do Scrum, a interação do Scrum, as suas cerimônias, elas permitem muito aprendizado. Então, quando a gente começa a rodar o Scrum, o time erra, o time apanha, o time tem falhas, o time não se relaciona bem, e o time não entrega o que ele tem que entregar. Entrega valores que não são valores reais, enfim, gera vários problemas no projeto, como qualquer time, em qualquer abordagem, seja numa tradicional, seja numa ágil. Porém, um time ágil usando Scrum, ele começa errado como outros times que não são ágeis, e ele tem uma oportunidade imensa de aprender, de melhorar continuamente através do Scrum. Então, quando ele começa a aplicar o Scrum de uma forma correta, ele começa a melhorar. E todos começam a ver isso de uma forma muito clara, é muito evidente. A melhoria de comunicação, a melhoria de relacionamento, a diminuição de erros, de falhas e, é claro, entregas melhores, entregas com mais qualidade, projetos sendo feitos com tempo menor, com melhor qualidade. Não significa que o Scrum seja mais rápido, né? Que o time ágil seja mais rápido, mas o time aprende a não desperdiçar, que é o grande segredinho ali do Scrum, né? Então esse seria o primeiro. Então é uma melhoria contínua e um aprendizado contínuo, né? Exatamente. E o time vai cada vez ficando mais eficiente, né? Exatamente, exatamente. Legal. E acho que um outro benefício que é interessante a gente mencionar é que a comunicação visual que o Scrum proporciona. Então, é um benefício também, que ele ajuda nessa identificação toda de como o time está melhorando, como o time está trabalhando, o que o time está fazendo. É um ganho também quase que imediato. Legal, legal. Vamos para a próxima pergunta aqui, então. Como que eu faço para equalizar o uso tradicional do plano de projeto com o Scrum? Aquele plano de projeto do PMBOK, né, que o pessoal está acostumado, quem vem do gerenciamento tradicional está acostumado a fazer aquele plano de projeto extenso. Como que eu equalizo isso com o Scrum? Excelente pergunta. E eu até começo respondendo o seguinte. Muitos que começam a trabalhar com Scrum ou com outras abordagens ágeis já pensam em tirar, né, o plano de projeto. Tira o termo de abertura, tira o plano de projeto, são documentos inúteis, extensos, longos, burocráticos. Isso não é verdade, né? Como é que a gente vai executar um projeto, começar um projeto sem saber o que o projeto se propõe a entregar e como esse projeto vai ser realizado, como o time vai entregar esse projeto? Essas duas respostas vêm através do artefato, vamos chamar assim, termo de abertura de projeto e plano de projeto. Eles podem conviver junto, não complementam, né? Exatamente, eles se complementam. Aí, o grande segredinho tá, vamos deixar de lado aquelas práticas de Ctrl+C, Ctrl+V, de ter templates de documentos imensos, e que eu sou obrigado a fazer para todos os projetos, preencher 10 áreas de conhecimento. O objetivo é o que precisa ser feito e como a gente vai fazer. Uma prática que eu uso bastante, até nos meus treinamentos eu mostro, é usar um quadro na parede, colar post-it e deixar todo mundo entender o que tem que ser entregue e como tem que ser entregue. E quando a gente pega esse artefato e transforma num documento, pensa que é um documento para entregar para o cliente, é uma entrega do projeto. Se o meu cliente é interno, se o meu projeto é interno, meu time é interno, está todo mundo no mesmo local, eu posso trabalhar com uma gestão à vista, uma gestão visual que o próprio Scrum propõe. Eu não preciso nem colocar isso no documento. Já está entregue na parede, todo mundo está passando e está vendo. Se eu tenho um cliente externo, aí eu jogo isso no documento, da forma mais simples possível. Eu posso transcrever os post-its. A ideia do post-it é interessante porque a gente já quebra esse conceito de documento longo, extenso, Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu sou obrigado a colocar um entendimento num post-it, né, de alguns centímetros. Então eu tenho que ser objetivo. Você é obrigado a ser claro, simples, né? Exatamente, eu tenho que ser simples. Então, assim, a dica principal é: não deixem de usar o plano de projeto, mas pensem nele como um artefato de comunicação, de entendimento e uma possível entrega
para o cliente se for necessário. E elimina o desperdício. Nada de documento extenso, longo e cheio de Ctrl+C, Ctrl+V. Legal, muito bom. Vamos para a próxima pergunta aqui. A próxima é em relação à certificação. O pessoal quer saber qual que é o valor da certificação para a carreira do gerente de projetos, o valor da certificação Scrum. Ótimo. Bom, então dá um primeiro briefing. O que é o Scrum Master, né? Então, o Scrum Master é o papel que orienta o time, que ajuda o time, que contribui para o time ir na direção correta. Ele, hoje tem uma palavrinha aí que está na moda, que é o coach, né? Então, muitas vezes o Scrum Master ele é e ele serve de coach para o time, principalmente quando a gente tem times pouco maduros, times júniors, times que começaram agora a usar Scrum. Então, eu tenho um Product Owner e um time sem maturidade. Então, um Scrum Master maduro, um Scrum Master Sênior, ajuda muito o time a obter resultados. Então, como a gente falou anteriormente, os benefícios do Scrum, o principal deles aí a gente pode citar como melhoria contínua. O Scrum Master vai ajudar muito o time a entender como melhorar, como aprender, como aplicar corretamente o Scrum. E a certificação, ela vem com esse apelo, ela vem com esse atendimento. Então ela vem demonstrando que o profissional é certificado, conhece o que é necessário na teoria para atuar como Scrum Master, para contribuir com o time Scrum. E é claro, a gente precisa complementar com prática, com experiência, mas a certificação ela vem como primeiro passo. Então eu posso dizer que é fundamental essa certificação, porque ela vai dar base e ela vai dar discernimento, entendimento, conhecimento para que o Scrum Master consiga ajudar o time. A gente está sendo bastante valorizada no mercado de trabalho hoje, né? Com certeza, com certeza. Cada vez mais as empresas estão buscando inserir nas suas equipes agilidade, gerenciamento ágil. Um dos papéis que aparecem primeiro é o Scrum Master, porque ele até tem empresas que complementam com o trabalho do GP, tem empresas que substituem o trabalho do GP, tem empresas que nem tinham GP, nem tinham gerenciamento tradicional, já começam no ágil. Então, para se formar um time Scrum, eu diria que o primeiro cara a se inserir numa equipe é o Scrum Master. Então, essa busca por profissionais certificados, essa busca por profissionais experientes, começa pelo Scrum Master, ele ajuda a montar o time Scrum e o time Scrum começa a trabalhar aí de uma forma ágil, de uma forma eficiente. Muito bom. Deixa eu perguntar, vamos fazer uma outra pergunta aqui que a gente recebeu bastante, a gente acabou sintetizando numa só, tá? Porque bastante gente tem uma dúvida de como que faz para mostrar para alta gerência, para clientes, para a equipe, qual que é o valor da aplicação do Scrum nos projetos atuais. Como é que eu vendo o Scrum para os meus clientes, para a minha equipe? E principalmente para a alta gerência da minha empresa. Bom, essa eu diria que sem sombra de dúvida é a comunicação e a transparência que o Scrum proporciona. Muitas vezes, dos gerentes, a alta direção, passa naquelas salas de trabalho, naquelas equipes, vê todo mundo sentado, olhando para o monitor, olhando para suas pranchetas, para a mesa, todo mundo em silêncio, não vê ninguém se mexendo, não vê nada sendo entregue, só depois de alguns meses recebe um produto pronto que nem sempre está pronto, né, nem sempre entrega o valor que ele deveria, e sempre para no ar aquela impressão de que o que esse pessoal está fazendo? Né? Esse pessoal eu estou pagando esse pessoal aí, eles não estão trabalhando, ninguém está fazendo nada. Quando a gente aplica, quando a gente implanta o Scrum e o pessoal começa a trabalhar principalmente com gestão à vista, a gente começa a ter uma comunicação direta e indireta muito grande. Eu costumo brincar que mesmo se eu não quiser ver um quadro Kanban, por exemplo, um gráfico de burn down que está na parede da minha equipe, é difícil eu não ver, né? Eu tenho que passar virando o rosto, tampando a cara, exato, porque ele está lá, eu vou enxergar, se eu passar por ali eu vou ver. Então, que coisa melhor para um gerente e para uma alta gestão passar numa sala, ver que o pessoal está concentrado, ver que o pessoal está trabalhando, porém, eu olho para o lado, vejo uma parede,
com tarefas a serem realizadas, tarefas em andamento. Eu consigo ver quantas pessoas estão trabalhando. Dependendo da forma que a gente monta o quadro, eu consigo saber até quem está trabalhando. O que eu tenho de problema, que eu também posso posicionar tarefas com cores diferentes, post-its com cores diferentes. E o burn down, por exemplo. Quantas vezes nós, ou como gerente de projeto, ou como Scrum Master, ou como integrante de equipe, somos parados para responder uma seguinte pergunta: como que está aquela entrega que a gente vai fazer na semana que vem? Ela está adiantada? Ela está atrasada? A gente vai conseguir entregar ou não? Isso atrapalha o trabalho de muita gente. Se eu tiver isso numa gestão à vista, se eu tiver isso num gráfico de burn down, ninguém precisa parar um integrante da equipe para perguntar. Se o gráfico for atualizado diariamente, eu passo, olho para o lado e vejo, opa, está acima, está abaixo, está atrasado, está adiantado. Então, olha só que bacana essa comunicação e essa transparência. Então, inclusive, um dos pilares do Scrum é a transparência. Então, eu diria que esse é um ponto chave para dar marteladinhas pequenas para a gente conseguir o apoio da alta direção. Bater na transparência e na comunicação. Muito bom, muito bom. E o mesmo argumento pode ser usado para vender para clientes também, né? Da transparência, da comunicação. Legal, vamos para a próxima pergunta aqui. Como que eu consigo fazer para disseminar a cultura e a metodologia ágil em empresas com processos engessados? Pergunta clássica, né? ela só perde para uma pergunta. Mas essa daí é muito bacana. Bom, o primeiro obstáculo que a gente tem em ambientes de projeto é a cultura organizacional, né? É um grande problema, como está na pergunta, inclusive, né? Em ambientes engessados. Então, o primeiro obstáculo é como colocar o Scrum para rodar, como fazer o Scrum ganhar espaço, né, para começar a substituir esse engessado por uma coisa mais dinâmica, mais ágil, mais adaptativa. Então, uma coisa que muitas empresas fazem, que funciona em parte, é colocar toda a empresa para ser treinada, colocar toda a empresa para fazer um trabalho de Scrum em conjunto, para todo mundo entender o que é o Scrum. Funciona em partes, de uma forma a provocar toda a empresa para entender o que é o Scrum e quais são os benefícios do Scrum. O segundo ponto, que eu vejo até mais importante do que esse, é fazer um trabalho em uma equipe, duas equipes pequenas, começar a colocar o Scrum para rodar, começar a colocar cerimônias, começar a colocar os artefatos do Scrum, um quadro na parede, um burn down na parede, as equipes fazerem as reuniões diárias no estilo stand-up meeting, né, no estilo de pé, na frente do quadro, fazendo um barulho mesmo, mostrando, olha só, aquela equipe está trabalhando diferente. Por que eles estão de pé ali na frente daquele quadro? O que aquele monte de papelzinho? O que eles estão fazendo ali todo dia? Eu vejo eles todo dia ali conversando na frente daquele quadro. As outras equipes começam a olhar isso e começam a querer entender o que é isso. E começa a ficar mais evidente ainda e mais necessário quando a gente começa a ter aqueles benefícios que a gente falou lá no começo. Quando a gente começa a mostrar que essa pequena equipe, ou essas pequenas equipes que começaram a aplicar o Scrum, estão colhendo frutos, estão conseguindo ter benefícios, estão conseguindo aprender, né? Lembra da melhoria contínua? Então, quando a gente começa a mostrar que a empresa, que a equipe começa a aprender, as outras equipes vão querer aprender também. Porque a alta direção, a gestão, os gerentes vão começar a ver aqueles benefícios, vão começar a dar valor para o Scrum, mesmo que devagar, e as outras equipes, a tendência é que as outras equipes comecem a utilizar também. Então, acho que é aquela dica que a gente escuta muito por aí, né? É o devagar e sempre. Não vamos tentar pegar a empresa inteira, transformar em Scrum de uma vez só, porque todo mundo vai apanhar e a gente vai ter muito problema, ninguém vai entregar nada, porque não é eu simplesmente botar o Scrum para rodar amanhã que eu vou ter todas as minhas entregas fantásticas. Não, isso é
é ciclo após ciclo, iteração após iteração, aprendizado após aprendizado. Então eu preciso primeiro mostrar um resultado. Então, pega uma equipe pequena, depois de 6, 7 sprints, a gente começa a ter resultados muito bons, é uma média, tá? Uma média aí de mercado. E aí a gente começa a estender esse trabalho. Opa, vamos pegar uma segunda equipe então. Vamos pegar uma terceira equipe, vamos começar a pegar os projetos um pouco mais complexos, um pouco mais longos, um pouco maiores, e aí a gente começa a, devagarzinho, pelas beiradas, pegar a empresa inteira. Mas, Legal. dica, pessoal, com calma, né? Devagar e Com sempre. calma, né? Vai aos poucos, né? Exato, exato. Legal. E a última pergunta aqui que a gente sintetizou do pessoal é: como que eu faço para aplicar o Scrum em manutenção de sistemas? Uhum. O pessoal tem dito, pô, eu ouço muito falar do Scrum para projetos, né? Projetos novos e para manutenção, um sistema que já tá em andamento e eu só dou manutenção naquele sistema. Como é que eu aplico o Scrum? Normalmente sustentação de sistemas, né? Uhum. Onde tem tickets e tudo mais. Sim. Essa pergunta é bacana, ela tá quase junto ali com aquela pergunta que eu falei que ganhava de todas, né? Que é, o Scrum só funciona para projetos de TI? Né? Essa é a pergunta que a gente escuta sempre, né? Então, como não é a pergunta, eu só vou responder assim, não, ele funciona em todos os projetos. Esse é um exemplo também típico desse caso. Então, aqui a gente tem esse foco do ticket, né, da demanda, dos chamados, para usar um termo aí mais brasileiro. Eu consigo aplicar, eu não consigo enxergar o Scrum na totalidade, porque, por exemplo, eu já não tenho um pacote a ser trabalhado, eu não tenho uma entrega programada e planejada para ser feita. Eu estou com o meu time lá, meu time está trabalhando, e eu vou recebendo demandas por chamados, então eu já não tenho esse meu trabalho de planejamento. Mas eu posso ter, e a sugestão é que eu tenha, primeira coisa, um quadro Kanban, com os meus chamados vão chegando, vão entrando na minha coluninha lá a fazer, o meu time está pronto para pegar esses itens, vão pegando esses itens, vão jogando na coluna fazendo, vão terminando os itens, colocando no feito, e eu posso sim fazer, por exemplo, reuniões diárias com esse time. Para quê? Para entender como eles estão trabalhando esses chamados, ou esses tickets que estão entrando, eles estão dando conta, né? O meu time está conseguindo trabalhar, meu time tem impedimento para resolver esses tickets, eu estou conseguindo cumprir a SLA. Qual a minha previsão? O que eu vou trabalhar no próximo dia? Se o time já estima que entram aí 10 tickets por dia, o time comporta esses 10 tickets, o time tem problema para realizar esses 10 tickets, então uma reunião diária numa equipe de manutenção funciona muito bem. No final, eu também posso sim, quer dizer, no final, né? A gente não tem final porque é uma manutenção constante, mas eu posso determinar tempos, né, iterações. Então, por exemplo, 2 semanas seria uma suposta sprint. Ao final de 2 semanas, o time senta 1 horinha e bate um papo sobre o que aconteceu naquelas 2 semanas. Faz uma retrospectiva, entende se os tickets que chegaram foram respondidos dentro de um SLA, foram entregues para o cliente com o valor que o cliente esperava, e ele consegue abrir um novo ciclo, né, uma nova sprint de chamados, é claro, ele não vai planejar, mas ele abre um novo ciclo com melhorias que ele pode implantar no seu trabalho. Se for o caso, se a equipe permitir fazer isso, normalmente quando a gente tem ticket chamado, a gente corrige, entrega, né? Assim que eles vão sendo prontos. Mas tem o caso também da gente ter chamados que vão acumulando num backlog, monta-se um pacotinho e entrega esse pacote completo para um ou para vários clientes. Nesse caso, a gente encaixa aí também uma reunião de revisão. Como está a qualidade desse pacotinho a ser entregue? Um problema muito grave, muito recorrente que a gente tem em equipes de manutenção de sistemas é o cliente liga pé da vida, depois que o problema dele foi resolvido, ele diz assim, caramba, vocês estão querendo me sabotar? E aí o técnico calmamente pergunta, né? Por quê? Pô, vocês corrigiram o problema que eu abri o chamado, mas me entregaram com 3 problemas novos, o que me adianta? Então, se lá no final, se eu tiver a possibilidade de colocar um pacotinho
de entrega, fazer uma reunião de revisão e fazer uma análise da qualidade disso que está sendo entregue, eu possivelmente vou conseguir eliminar esse problema aí de corrigir um erro e entregar 2 novos para o cliente. Tá? Então, eu acho que a gente consegue sim usar o Scrum em manutenção do sistema, talvez não na totalidade, mas muitas das suas cerimônias e oportunidades de melhoria contínua. Acho que esse é o grande sacada. Legal, legal, muito bom. Bom, a gente encerra aqui as perguntas, as questões dos alunos. Denis, você tem mais alguma Bom, para finalizar aqui, o que o pessoal tem nos pedido é a tua dica, Fábio. Para quem quer crescer na carreira como gestor utilizando o Scrum, qual é a grande sacada, qual é a dica que você nos dá aqui? Excelente. Bom, eu acho que a primeira coisa que me vem na cabeça é pensar fora da caixa. Ter em mente que é preciso conhecer várias técnicas, várias ferramentas, aplicar um combinado entre elas. Eu costumo brincar que o grande mestre da arte marcial, o grande campeão aí de MMA, como está na moda hoje, ele não conhece uma técnica só. Ele não conhece só jiu-jitsu, ele não conhece só muay thai, ele não conhece só boxe, ele conhece um pouquinho de cada uma, o máximo possível de cada uma, ele treina cada uma delas. Então, eu acho que o segredo está aí. A dica para quem está entrando no mercado e para quem quer evoluir no mercado, tanto como gerente de projeto, quanto como Scrum Master ou time ágil, é saber que cada projeto é diferente do anterior. A gente deve usar lições aprendidas, mas tendo sempre a noção que esse projeto que está começando é completamente diferente do anterior, ou muito diferente do anterior, e a gente tem que estar preparado para agir rápido, para se adaptar rápido, né? Então, eu gostaria de terminar com uma frase que eu gosto muito, que pelo que eu saiba, é de minha autoria, né? E eu tenho usado bastante, que é: antecipe e adapte com moderação. Então, pensar nas boas práticas tradicionais, antecipando, planejando, prevendo riscos, estimando custos, recursos, e olhando de uma forma diferente para o que está acontecendo, aceitando mudanças, se adaptando rapidamente, usando as técnicas ágeis e fazendo sempre um combinado aí dessas duas coisas, né? E com moderação, que eu acho que tudo na vida com excesso e com radicalismo não funciona. E o mesmo serve para quem trabalha de forma tradicional e quem trabalha de forma ágil. Vamos moderar e vamos misturar técnicas e ferramentas. Muito bom, Fábio. Em nome da Mind Master, a gente agradece aí pelo teu tempo, pela tua participação. A gente vai divulgar essa entrevista aí para todos os nossos alunos. E fica aqui o nosso abraço para você e muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Eu que agradeço, pessoal, mais uma vez aí pelo convite, e fico até triste agora no final aí, que foi bem rápido. A gente tem muita coisa para falar, muita dica para dar, muita pergunta para responder, mas eu acho que com certeza o principal a gente conseguiu, né? Que foi plantar uma sementinha aí, provocar alguns pensamentos no pessoal que vai assistir a entrevista. Então, eu deixo meu abraço para todo mundo, meu agradecimento especial à Mind Master e a vocês dois pelo convite e pela oportunidade. Muito obrigado.